verdade, nomeado CEO, né, diretor-geral, muito cedo, né? Eu tinha 28 anos de idade e deixar uma operação assim tão problemática na mão de um menino, né? Tem alguma dose de loucura aí nisso, né? A vida é um grande aprendizado, né? Seja nos aspectos técnicos, seja nos aspectos pessoais, emocionais, né? Aprender com outras. O caminho não é linear, né? Não é reto, né? Ele é muito mais sinuoso. E acho que tem fases, enfim, que o trabalho demanda mais, tem fases que a família demanda mais. Olá, estamos em mais um novo episódio do podcast. Hoje com uma pessoa incrível, com uma trajetória totalmente inspiradora. E é uma honra para mim, um prazer, né, estar comigo hoje, André Salles. O André, eu vou falar um pouquinho só da biografia dele, porque se eu for falar aqui, já vai ficar falando horas. Mas ele é formado pela Unicamp, engenheiro, tem mais de 30 anos, quase 30 anos hoje já no mundo corporativo. O André, ele tem um background em finanças, em várias áreas, e atua já, né, no Brasil, na América Latina. Então, assim, para mim é um prazer realmente muito grande, porque eu sempre tive admiração pelo André, tenho, né, e fiz esse convite, fiquei muito feliz quando ele aceitou, porque eu acho que pessoas como ele inspiram não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa conversa que vai ter aqui. André, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo, participando aqui dessa nossa conversa para falar um pouquinho da sua vida, porque tem muita coisa boa, né? Obrigado, Ana. Pô, muito legal ser convidado e poder estar participando nesse momento aqui com você. Muito obrigado. Nada. André, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui, né? Para saber um pouco da sua vida. Só não vale pergunta difícil, hein? Não, só um pouquinho, vai, só um pouquinho. Viu? Assim, com certeza, fala assim, olha, não posso responder nada, nada a dizer nesse momento, não tem problema nenhum, pode falar, viu? Tá bom. André, vamos começando a falar um pouquinho da sua vida pessoal e propósito de vida. Eu acho que todos nós temos um propósito na nossa vida, né? A gente tem uma se inspira em alguma coisa. Eu brinco que desde quando era nova, eu que sempre falava, não, eu quero me formar e ser advogada de empresa. Eu sempre tive isso comigo. E mais do que isso, eu sempre gostei de fazer alguma coisa que trouxesse um legado, que deixasse minha marca, né? Aí eu te pergunto, André, ao longo aí de quase 3 décadas, né? Novo de tudo, eh, de liderança, de gestão e liderança, né? Vamos dizer assim, da sua carreira. O que mais te moveu, vamos dizer assim, nessas as grandes decisões na sua carreira, que motivaram você nesse propósito para você estar onde você está hoje? Olha, acho que recorrendo até a um jargão, mas que eu acho que faz todo sentido, né? A história lá de ser movido a desafios, né? E acho que os desafios, sim, eles te provocam, Uhum. né? E fazem você mudar de patamar, tiram você da tua zona de conforto. E eu acho que isso é bacana. Isso significa que você assumir novos desafios, vai lá, entrega, você está progredindo, você está mudando, você está transformando de alguma forma ali o mundo em que você vive. Então, pensando assim, desde os primórdios assim da minha carreira, né, e ela já vai há mais de 30 anos, né, que eu sempre estive buscando esses desafios. Né? Eu fui, na verdade, nomeado CEO, né, diretor-geral, muito cedo. Né? Eu tinha 28 anos de idade e apareceu uma oportunidade para assumir como diretor-geral de uma empresa, um grupo alemão na Argentina, que estava passando por uma crise. E eu aceitei isso. Esse foi talvez assim um primeiro grande desafio, né, profissional, de estar não estava preparado, né, mas tive essa oportunidade, agarrei ali com todas as minhas forças, com muita dedicação, muito estudo, não falava espanhol, né, Nem e alemão, né? nem alemão, tinha que me comunicar, aprendi espanhol, tentei aprender alemão, mas não fui tão feliz assim. É. Mas isso foi um grande desafio, né? E eu comecei de baixo,
né? Na verdade, comecei minha carreira carregando caminhão no Banco Itaú, quando eu fazia Unicamp. Eu gosto muito dos engenheiros, mas eu sou economista, fui formado, sou formado em economia. É, e eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, no setor de expedição, e ficava lá carregando os caminhões lá, separando os malotes do banco, etc., para, né, ter alguma renda, ter autonomia. Então aí que eu começo, né, a trabalhar, e depois, enfim, trabalhei em banco, entrei na Arthur Andersen, tive uma experiência lá com consultoria, com auditoria, até que eu fui para esse grupo alemão como controle da subsidiária sul-americana, e me surgiu essa oportunidade aí aos 28 anos e a partir de então foram inúmeros desafios, né, várias situações de turnaround de empresas que eu tive a oportunidade de estar liderando, assim, estar pegando empresas em situação financeira, situação mercadológica bastante críticas e estar podendo reverter a situação e impulsionar, devolver crescimento aí para a organização. É. Essa empresa que você estava, em qual área que ela atuava, assim, qual que era o mercado dela? Chama-se Wurt, né, brasileirando aí a coisa, WRTH, é um grupo que se autodefine como profissional de montagem. Então, ela fabrica peças, ferramentas, produtos químicos para montagem de carros, de móveis, de instalações hidráulicas, elétricas, carpintaria, marcenaria. Né? É um grupo bastante diversificado, tem 82 mil itens diferentes no seu portfólio. E foi uma grande escola para mim, uma grande escola de administração, uma grande escola de vendas, uma grande escola de vida, tá tendo essa experiência aí. Eu te pergunto porque eu falo que isso é interessante, quando a gente vai mudando, né, de empresa, é um novo negócio que você tem que entender, né? E aí, por isso que eu te pergunto, porque hoje você está na Solar, Coca-Cola, né? Que você já foi nossa, salvo engano, ou não Foi era? nossa, foi Foi nossa. nossa e voltou, né? Sim. Então, assim, eu falo que são setores diferentes, né? Então, eu acho que isso também é um desafio quando você vai para um outro setor, né? E mesmo, né, falando em Coca-Cola, né, eu acho que você esteve numa empresa e você hoje está numa Coca-Cola, que hoje é um grupo, né, praticamente, são várias, eh, hoje juntas, né, eu acho que é a Solar, Coca-Cola, que já juntaram mais três já engarrafadores, né? A Solar, ela foi formada, né, pela fusão da Renosa, da Nossa e da Refresco Guararapes, que eram os engarrafadores de Coca-Cola, que atuavam em Pátio Centro-Oeste e nos estados do Nordeste. E em 2022 também passou a integrar o Grupo Simões, que era o Simões. fabricante que atuava em toda a região norte, os 6 estados da região norte do país. Né? Uhum. Então isso forma a Solar, e hoje a Solar é uma empresa que esse ano vai chegar aí a um faturamento de aproximadamente 15 bilhões de reais bruto, uma empresa que atende aí a 400 mil clientes em 2/3 do território brasileiro. Né? Nós temos 13 fábricas, são mais de 20 mil pessoas, 120 centros de distribuição entre próprios e terceiros, nossos distribuidores autorizados. É. Então aí, André, esse é um bom desafio, né? Bem Também, grande também, também, né? também. Também é um grande desafio, Não, e que também é. você vem exercendo sempre com maestria e, enfim, eu acho que, falando de propósito, você colocou bem aí, e eu acho que tem um ponto, né, que eu sempre digo, que você está onde você está hoje, com certeza, além da sua capacidade, da sua inteligência, eu acho que o seu jeito de ser, né, André? Você sempre foi uma pessoa muito humilde, de ouvir, de estar com as pessoas, né? Então, eu acho isso. Foi até quando eu falei, vou convidar o André, porque além, né, de você ter também experiência em conselhos, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, conselhos Uhum. de administração, eu acho que você tem, assim, você mistura muito bem sobre isso, sabe? Navegar muito bem né, em todas as áreas, em todas, assim, eu percebo que você é muito bem visto e muito bem quisto, né? Uhum. E sempre é muito bom isso, né? Então a gente se inspira em pessoas como você. Obrigado. André, agora vamos lá. Quando você olha para trás, assim, você falou agora, né? Eu não sabia que você começou com o Banco Itaú, né? Vamos dizer, lá na Isso. sua carreira.
E você olha para trás, qual foi o momento que você percebeu, vamos dizer assim, que você fala, agora estou preparado? Que fala, não, você trabalhou com gestão, controller, né, que você disse, e aí você foi assumir na Argentina como diretor. Você acha que quando você chegou nesse momento, com 28 anos, novo, né? Você achava que você já ia falar, não estou preparado para ser um líder? Ou você achava que, não, eu vou, que era a primeira vez que você ia ser um líder, assim, direto, né? Porque como controller mas um diretor, ainda mais fora do Brasil, né? Com outras línguas falando com você, você se sentiu preparado para liderar? Como é que, tão novo assim, como é que você Olha, percebeu? na verdade, acho assim, os alemães, né, quando me convidaram para assumir essa posição lá na Argentina, enfim, acho que tinha algum grau de loucura aí, né? Porque deixar, né, toda uma operação, Aham, né, de um país, a empresa estava quebrada, estava falida, literalmente estava com uhum, patrimônio líquido negativo, né, tinha seus passivos maiores que os ativos, prejuízos acumulados lá enormes, e deixar uma operação assim tão problemática na mão de um menino, né, tem alguma dose de loucura aí nisso, né? E não, eu não estava preparado, né? E assim, eu acho que por mais sênior que você seja, sempre tem algum desafio, sempre tem algo a aprender, sempre tem alguma, por exemplo, que você falou, olha, você trocou de setor, você é um novo desafio. Sim, sem dúvida, né? Você sai, por exemplo, sair lá da empresa alemã, vinha trabalhar com bebidas, não conhecia nada de bebidas, né? Então, pô, tive que vestir as sandálias da humildade para aprender aí a trabalhar com bebidas. Enfim, quando eu entrei na cervejaria Ascasa, que começou a minha trajetória aí em bebidas, né? Bom, estava na casa, vim para a Norça, né? Não conhecia o Nordeste, né? Eu sou carioca, mas cresci em Campinas, né? E já são, na minha primeira e agora a segunda vez no Nordeste, já são 15 anos por aqui, mas não conhecia. É um recomeço, né? é, Então, sempre existe aí essa situação. Quando você muda, né, você tem essa situação de recomeço. E aí, acho que é muito importante você sempre ter uma postura de humildade, né? Para você, olha, reconhecer que, pô, você tem começar tudo de novo, né? Quando enfim, eu saí da nossa, fui para o sul, para assumir a operação lá do engarrafador de Coca-Cola no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não conhecia nada, lá é outra cultura, é outra, né? E por aí vai. Aí saio, vou para assumir a operação da Brasil Quirim também, como CEO da Brasil Quirim, cultura japonesa, outra, né? Depois fui trabalhar com os franceses como CEO. Então, cada mudança dessa, né, é um recomeço, é um novo desafio. Então, são novas pessoas que você tem que reconquistar. Você pode ser brilhante na tua carreira até ali. mas Você é, entrou num novo contexto, muda. meu amigo, você está ali no. Você é mais um. É, Você tem que ganhar teu terreno, você tem que conquistar seu mostrar que espaço, veio, né? você tem que, né? Então, acho que é sempre assim, né? Isso é legal, né? Isso é movimento, isso é um sempre recomeçar que faz que você vá progredindo, aprendendo novas coisas, né? Ou agora, por exemplo, com toda a questão de transformação digital, de inteligência artificial, que é algo que vem aí como um grande Em tsunami, tudo. né? Que varrendo aí toda a Terra, né? Pô, nós temos que ser, acho que, absolutamente humildes e aprender a conviver, a trabalhar, a como usar melhor, né, a inteligência artificial na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Então, você nunca está, não sei, você está quase lá, né? Mas nunca está absolutamente preparado e tem sempre o que aprender. A vida é um grande aprendizado, né? Seja nos aspectos técnicos, seja nos aspectos pessoais, emocionais, né? Aprender com outras pessoas. Acho que cada ser humano ali com que você tem a oportunidade de interagir, de alguma forma te agrega, te ensina alguma coisa, né? Então sempre bacana ter essa perspectiva aí. Você sabe que eu sempre falo, né?
que a Ana que eu sou hoje é uma junção de várias coisas que eu passei ao longo da minha vida. Então eu Sim, falo assim, que a gente acaba sendo aquilo, né? E uma coisa que você falou que eu fico pensando, isso é verdade, assim, no Brasil são várias regiões, e é bem diferente, né? claro. Então, ainda mais fora do país também é um outro desafio. E aqui dentro também é, então eu acho que nunca a gente pode estar o mesmo cargo, mas em outra empresa, em outra região, é um novo começo. Eu concordo com você. Eu também sou de São Paulo, falei de Campinas para você, né? Barão Geraldo, Unicamp, fui muito lá. E quando eu vim para cá, para o Nordeste também, eu tive essa impressão. Mas eu acho que, assim, no final, tudo é sobre gente, sobre pessoa, sobre o Exatamente. querer, né? Sobre estar disposto a, né? E é isso que você colocou muito bem. E eu coloquei, é a humildade de querer, né? E aquele negócio, às vezes a gente tem uma. Falar, mas você mudou, né? Você tem que se adaptar, né? Eu acho que a gente tem que ser adaptável hoje em dia. Ainda mais você falou agora, né, de IA e mundo digital total. Então, enfim, isso é muito interessante, André. E assim, eu só tô ouvindo aqui você e pensando aqui, né? Falei, meu Deus do céu, é muita história, assim, né? E uma pessoa tão nova. André, vamos falar um pouquinho agora de trabalho e família, tá? Que eu queria entender um pouquinho assim. Você falou agora que você lidera mais de 20 mil hoje colaboradores, mais ou menos, né? Sim, No total, assim, é muita gente, né? é Em bastante vários gente. lugares, né? Por aí, né? E fora que sempre falo que a gente acaba também refletindo em terceiros, né? Porque você acaba que não só colaboradores, mas vocês hoje têm outros também, distribuidores e tudo mais, que vocês têm que lidar de uma forma ou de outra, Sim. certo? E aí, como é que você faz hoje para lidar na sua vida, André, pessoal? Você que é marido, filho, né? Já teve também, e com certeza você tem filhos também, né? Sim. Então, como é que você começou tão novo, né? E como é que você lidou, né? Quando você começou nos seus cargos de gestão e até na da tarde de hoje, como é que você teve muitas mudanças, você morou em vários lugares, o que não é fácil quando você tem uma família, né? Porque até a gente pensa muito quando vai fazer isso, quando tem uma família, tem filhos. Como é que foi para você isso, André? Acho que a gente tem que estar sempre buscando um equilíbrio, né? Uhum. É o Buda que diz, né, que tem que buscar o caminho do meio, né? De ter o equilíbrio entre o lado pessoal, profissional, social, né? O equilíbrio aí, que é a saúde, né? Cuidar da mente, do corpo, cuidar do coração, do espírito, né? Então, acho que o segredo é esse, né? Acho que está, evidentemente que acho que a carreira de executivo demanda sempre um nível de dedicação bastante alto, né? Agora, é perfeitamente conciliável, né, com a vida familiar, com você estar fazendo esporte, com estar estudando alguma coisa, né, ter que esticar um pouco as horas do dia. Mas é algo aí que, enfim, é uma questão de saber administrar bem o teu tempo e de dosar, né, e equilibrar as coisas. E aí eu sempre falo, né, assim, mas você sempre tira, vamos dizer, um final de semana, um horário, você sempre teve esse momento, então, para estar com a sua família, com seus filhos. Então, você sempre cuidar da saúde também, né, que isso é muito importante. E você, desde aquela época, 28 anos, você se tornou diretora até hoje, você vem sempre nesse movimento, se cuidando, pensando assim, ou teve algum momento que você, vou dizer por mim, eu Hum. tive um momento que eu falei, preciso equilibrar, porque eu tô 95% trabalho e 5% família, né? Aham. Então, assim, eu acho que tem hora que eu nem muito lá, nem muito cá. Então, eu acho que é importante, né? E você está colocando aqui que você sempre tenta equilibrar ou ajustar de uma forma, né, que seja, vamos dizer assim, adequado em todas as áreas, né? Nunca 100% porque não dá, né? Mas, Exato, exato. enfim. Acho que são fases também, né? E acho que tem que. Não é exatamente deixa a vida me levar, né? Mas tem que usufruir, tem que curtir a jornada. Né? Acho que É. isso é importante ali. Viver o momento presente, plantando aí a semente, né? Para colher seus bons frutos aí no futuro.
mas, sobretudo, curtir aquilo que você faz e buscar essa autorrealização naquilo que você está fazendo naquele momento. É, porque eu falo, né, André, não é fácil quando a gente tem a vida familiar, eu falo, a gente tem que. Eu sempre brinco, eu tento sempre deixar, quando eu chego numa empresa para trabalhar, eu deixava para trás, né? Porque eu falo assim, não, aqui eu tô aqui dentro, né? Meus problemas, e é difícil a gente fazer essa separação, né? Então, assim, sempre rindo, tudo bem, podia estar desabando o mundo lá fora, mas estava sempre tudo muito bem. E eu sempre falo, né? Parece, eu brincava, falava, gente, é mais fácil gerir na empresa pessoas do que às vezes minha vida particular. A gente não é tão, acha que é fácil, mas não é. Eu Sim. falo isso pro meu filho, eu falo, ai meu Deus, eu falo, eu me sinto assim, né, meio diferente para mim, né? Porque eu acho que a gente acaba achando que, acho que já geri tantas pessoas, é tranquilo, né? Mas nunca é. Sempre também é outro desafio. Acho que cada vez, cada fase da nossa vida realmente vai mudando, né? Mas fico feliz, André, de ver que você, assim, sempre manteve isso e eu acho que é bom para as pessoas pensarem um pouco. Eu vejo isso muito por mim, né? Eu mudei minha cabeça, vou ser sincera, quando você falou agora, porque eu até quando eu dou mentoria, né, eu falo para as pessoas que se eu tivesse alguém que me avisar, né, Ana, faz assim, eu fizesse assim, talvez eu tivesse cuidado um pouco mais. Mas eu não me arrependo, porque como eu falei, eu sou a Ana que eu sou hoje, porque Claro, graças a Deus estamos aí, né? claro, claro. E aí agora eu vou te fazer uma. Você aí, André, é, tem alguma coisa assim na tua vida, assim, que você sabe que às vezes muita viagem, muita coisa, enfim, que você acabou tendo que perder alguma coisa dentro no momento que você falou, não, eu tive que optar mais pelo mundo corporativo do que o mundo familiar, né? Como é que você chegou a lidar com isso? Ou você sempre conseguiu equilibrar realmente? Não, não é nada tão assim perfeito, né? Acho que a gente sempre aprende a viver, né, com também com algum grau de frustração, né? Acho que faz parte aí da vida de qualquer ser humano, né? Por exemplo, até no momento atual, né? Acho que é um exemplo disso. Meu pai já está com a idade bastante avançada, mora lá em Campinas, eu moro aqui no Ceará. Eu gostaria de estar mais próximo, porque eu sei que ele está se aproximando aí, enfim, aos últimos anos, né? Espero ainda que ele é lúcido, gosto muito de conversar com ele, tudo, gostaria de estar mais próximo, né? Mas vou pelo menos uma vez por mês, gostaria, mas enfim, as condições do trabalho não me permitem, né? Mas o importante nesse momento ali que você está junto com a pessoa, né? Fazer esse momento, não é tanto sobre quantidade, e sim sobre qualidade Qualidade. e fazer esse momento muito, muito vivo, muito intenso, né? E estar absolutamente concentrado ali na pessoa, né? Então é isso que eu procuro fazer para lidar com a não possibilidade de ter mais tempo junto a ele, né? É, é isso que você falou, é realmente isso também, né? A gente só percebe, né? Fala, a gente tem que aproveitar os momentos quando estão aqui, né? Então eu sempre Exatamente. digo isso que a gente tem amigos, tem um trabalho importante, mas família, no final, é tudo também pra gente. Então, está certo. Aí agora você. Uma perguntinha mais assim, né? Como você hoje está olhando assim? Você falou, eu já estou numa posição de CEO, você já foi desde cedo, né, diretor, começou com essa posição no mundo corporativo como executivo. Eu te pergunto assim, você mudou? Como é que você define se é sucesso? Como é que você vê isso hoje, assim? Você percebe hoje, né, que você fala assim, não, para mim, sucesso está ligado a resultado, ou não, está ligado a um legado, Como é que você definiria isso, André? Acho que a ambos, né? Acho que não existe sucesso sem resultado, né? E também acho que isso de deixar um legado, de ter um propósito, né? De que isso também, né? Você é algo que me move muito, né? Isso é extremamente importante, faz parte da equação. Não é que
resultado ou legado sejam coisas contraditórias. Acho que elas são complementares, né? E você, através dos resultados que você, das transformações, acho que não é nem tanto o resultado ali numérico, alcançou um indicador, entregou o resultado do ano, entregou isso, aquilo. Não, é mais sobre os processos e muito também sobretudo sobre a emoção que você desperta nas pessoas e o recado que você dá ali, que toca ali no coração das pessoas, sabe? Bom, olha, beleza, estou aqui, estou trabalhando, estou transformando esse pedaço aqui do mundo através do meu trabalho, e isso é bacana, essa é a contribuição que eu estou dando aqui para a sociedade, né? É o legado aqui meu legado aqui para o mundo, né? Então, acho que um é consequência aí do outro, né? Também. Porque eu falo, quando falo em resultado, eu concordo com você, que não é só, não é, é números, não, também. Mas eu falo que um bom resultado é quando você tem, né, uma gestão, né, os colaboradores estão felizes, Sim, né, eu brinco, né, tá todo mundo feliz, acionistas felizes, os colaboradores felizes, todo mundo feliz, né, mas perfeito. enfim, aí eu acho que é muito nesse sentido, né. Aham. E eu acho que você falou bem, né, um legado, eu acho que eu sempre brinco que eu falo que o que me move muito é essa questão do legado. E você acabou de falar aí que você busca sempre isso, né? E para deixar. E eu acho que isso faz a gente crescer cada vez mais Sem também, dúvida. né? Fazer o bem de uma forma para os outros também, Total, né? total. E eu vejo isso, né, André, assim, quando vocês fazem, por exemplo, pegam para transformar, né, nos bairros essas mercadinhos, né, que eles falam Sim, aqui. Você vê que ajudam, né, lá também, ajuda a renda, ajuda o claro, bairro, ajuda todo mundo. claro, Então, claro. isso aí, assim, eu acho que para mim vale muito isso aí. Então, mais do que um resultado bonito, você vê que você está podendo contribuir ali para dar renda para outras pessoas também, né? E acho que assim, um pouco contextualizando, né? Acho que a discussão que está por trás de tudo isso, né? Vamos falar sobre liderança, né? Sobre gestão de pessoas, tudo. Mas acho que isso tem a ver também com o tempo aí que você estava perguntando inicialmente, né? Mas acho que eu acredito assim, antes de você ser líder de outros, você precisa ser líder de si mesmo. Então, antes de você administrar outros, você precisa administrar a si mesmo. Você precisa administrar teu tempo, precisa saber equilibrar teu tempo, né? Porque senão, se você não fizer isso, algum lado teu ali vai desequilibrar e isso Reflete, né? reflete e daqui a pouco você vai tropeçar nesse lado aí que desequilibrou, né? Então, é importante, né, você se liderar, em primeiro lugar, você se conhecer, para daí conhecer as pessoas e liderar as pessoas. Ser líder de outros, né? Você jamais vai ser um bom líder, né, se você não se auto-administrar. Acho que o primeiro passo é ali com relação a si mesmo. E, e outro ponto, né, acho que né, costumo refletir, é que, para mim, que é a essência da liderança, por que as pessoas seguem outras pessoas? Né? Por que as pessoas seguem um líder? E acho que elas seguem um líder, seja um líder na profissão, um líder na família, um líder religioso, um líder político, seguem o líder porque elas esperam que aquele líder possa fazer a vida delas um pouquinho melhor. Né? Então, esse é o legado. Esse é o legado aí que você, como líder, pode deixar. Né? Como você faz, a gente está falando de fazer o bem. Né? Então, como que você pode deixar ali a vida das pessoas que estão ali com você um pouquinho melhor. Né? Transformar, né, um pouco aquilo, Exato, a realidade, né, que às vezes é tão difícil, né, e a gente, eu brinco, né, se cada um fizer um pouco, né, já se faz muito, exato. né, acho que, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, eu fico vendo assim, então eu sempre falo, mas não adianta nada, eu falo, não adianta, eu falo isso muito pro meu filho, eu falo, não importa se os outros não fazem ou não, você fazendo a sua parte já tá ajudando, né, quiser, eu queria muito, né, eu queria fazer mais, mas assim, a gente tem que fazer o que dá, e eu acho que como você falou, vão te seguir sempre quando eles confiarem, ver que aquele caminho tá certo. É aí que você leva.
e consegue as pessoas, né? Exato. E isso aí não tem igual, porque eu sempre falo que quem tenha, né, a transparência, quem tem é claro você isso na pessoa. Então, assim, a liderança não é se impondo, né? A liderança é ser você mesmo, né? Então, você consegue trazer para você essas Perfeito. pessoas, né? Então, Exatamente. eu sempre falo para mim, a pessoa que, não, eu mandei, falei, não, mandou já não é liderança, né? Tô mandando fazer, eu falo, então já não é uma liderança, É né? isso Mas aí. tudo bem. Aí eu tava vendo, né, agora vamos falar um pouquinho a gente falou de liderança e de governança, né? Que esse é um tema que eu adoro, gosto demais. Uhum. E eu sei que você tem uma longa experiência já em conselhos de administração, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, né? O que que é a real governança, sem falar agora, falando, né, nas empresas em geral, para ser uma empresa sustentável, o que que você entende por governança? Nas empresas brasileiras hoje, como é que você vê esse cenário? Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência em conselho e Bom, aí de acho que visão de governança. pode pegar um pouco aí o exemplo da Solar, né? Que a Uhum. Solar, hoje ela é uma empresa de capital aberto, mas não é listada em bolsa, mas que emula toda a governança das empresas aí do novo mercado. Então, hoje nós temos 5 comitês de conselho. Nosso conselho é composto aí por 11 membros, 9 representantes dos acionistas, 2 conselheiros independentes. E esses comitês, eles têm um funcionamento muito importante, né, com uma relação com os executivos, no sentido de estar acompanhando os resultados, estar discutindo o norte da empresa, discutindo o planejamento de longo prazo, e ajudando, né, aí em toda a definição aí da estratégia da empresa. Então, é uma relação, né, muito rica entre esses comitês, o conselho, com o corpo executivo, e acho que isso acaba criando aí o arcabouço, né, que também contribui para o sucesso da empresa, né? E, enfim, para o Boa, para estar ali, de uma certa forma, ditando o ritmo e mantendo ali um grau de disciplina, né, de toda os rituais, né, de governança que nós temos lá com as reuniões dos comitês e reuniões de conselho. Então, é um processo que funciona bem, Bem assim. bem legal. Você vê assim, André, na a parte de governança, vai, no momento atual, assim, você vê que realmente houve um momento que hoje está mais forte nas empresas, não só na Solar, claro, mas você vê esse movimento também em outros conselhos, em outras empresas também, você está vendo a governança, porque tá, né, eu brinco que a governança, né, agora estão se falando em compliance, governança, aí eu brinco, eu falei, não, na minha época, quando eu comecei nas empresas, não tinha, não era esse nome, mas a gente já agia dessa forma, né? E como é que você vê aí, em conselhos que você passou, que você hoje, né, convive com outras empresas também que você conversa, realmente hoje, por ser uma empresa aberta, né, a CVM em cima, a gente brinca, né? Mas você vê isso aí, a governança no geral, como é que você vê isso no Brasil hoje, vamos dizer? Eu acho que vem se amplificando e se fortalecendo, né, se estruturando cada vez mais. Isso é muito positivo, né, porque se você tem. Isso é muito positivo para a saúde das empresas, né, para todos os stakeholders das empresas, sejam acionistas, sejam seus colaboradores, sejam fornecedores, clientes, né? Muito positivo para o mercado de capitais, né? Falando aí das empresas de capital aberto e com ações negociadas em bolsa. E porque acho que acaba, evidentemente que tem suas falhas também, né? Como tudo, mas em linhas gerais acho que o resultado é que você tem mais transparência, mais segurança. Se você tem uma boa governança, né? Uhum. é, você consegue operar e transmitir mais segurança, mais transparência, mais reputação, acho que para a empresa. Isso acaba, eu sempre falo que reforça, né, e realmente dá mais transparência para todos, né? Então, assim, eu comento que
muita coisa, né? Tem empresa que ainda hoje ela, eu tenho governança, mas quando você vai ver, né, é uma governança meio, né, não é na prática mesmo, né? Uhum. E a gente sabe que reflete, né? Então, assim, acaba refletindo quando você não tem uma governança, e você acabou de falar que tem um conselho, né, que membros independentes e tudo mais, isso eu acho que realmente reflete o que é uma governança, né? Então, Uhum. assim, e você falou, e eles ditam, né? E você percebe que você também tem que prestar contas como CEO, né? Claro. Então, assim, e é um feedback que eu falo que você acaba recebendo, né? Então, Aham. tenho que dizer. Como é que você, assim, a gente está falando, essa é uma questão, assim, você entende que a governança, ela acaba levando para a cultura da empresa também um pouco, porque a gente fala, só lá Coca-Cola é mundial, né? Mas é claro, como a gente estava conversando, cada região, cada país, cada estado tem a sua, né? Como é que você vê, vamos dizer assim, foi mais difícil, você acha, implantar a questão da cultura, governança aqui ou não? Você entende que, da mesma forma que aqui aqui no Nordeste todo, né? Agora no Norte, lá com a Simões também, você percebe, assim, que a cultura, de uma forma ou de outra, você tem que alinhar e ajustar um pouco a governança ou não? É difícil É, para imputar isso nas pessoas às acho que vezes. a cultura, sim, né? Sempre você tem muitas nuances culturais, e eu tive a oportunidade de trabalhar aí com distintas culturas, né? Seja dentro do Brasil, ou seja, enfim, eu trabalhei em empresa alemã, empresa americana, trabalhei com espanhol, trabalhei com francês, trabalhei com japonês, né? Então, a cultura, você entender, por exemplo, a cultura japonesa, né, e trazer isso aqui para o Brasil, né, é algo interessante, né, é um desafio também. E a governança, ela, para ela funcionar de forma azeitada, acho que é um processo que leva seu tempo, né? Mas a governança, de uma certa forma, em última instância, ela é estabelecida. Ela é aquilo pronto. Ó. Você tem aqui, você vai A ter fazer. esses rituais e nós vamos seguir. Isso é algo que vem. É um top-down approach, né? Vem de cima para baixo, vem do acionista. Olha, eu quero trabalhar dessa forma. Né? E com esse, evidentemente, você pode ter uma interlocução ali na definição da governança, mas uma vez regulamentado, né, entre Uhum. aspas, aí, pronto, vamos lá e vamos fazer. Né? A cultura já é diferente, a cultura tem muito mais nuance, ela leva muito mais tempo do que quer dizer, a fusão cultural, É, né? A aculturação, ela toma mais tempo do que a implementação ali de um processo de governança bem estabelecido. é. E aí, como você colocou, né? A Solar ela foi criada, né, de três empresas que se juntaram no primeiro momento. Então, assim, culturas diferentes totais. Então, assim, é realmente. E agora, de novo, agora com essa nova, né, com a Simões. Então, assim, eu acho que é realmente, como você falou, cultura é bem. É nuance de cada um e respeitar, né? Exato, Então, perfeito, eu perfeito. comento isso muito com o pessoal daqui, quando fala, mas foi pro Nordeste na época, eu vim em 2007 para cá. E eu sempre falo assim, comento com as pessoas, eu falo, olha, é surpreendente, assim, você vê o nível que tem. Então, as pessoas às vezes não conhecem como que funciona, né? Então, Uhum, assim, a cultura, como é que é cada... Eu falo assim, que muda em cada lugar, claro. mas eu sempre falo, eu aprendo muito, assim, até o linguajar, o jeito de falar. Eu falei que no começo eu comprei um dicionário cearense. Então, eu comprei, porque... Aí eu fui lendo para São Paulo, voltei lá, falei, não, agora vou ler aqui para poder entender, porque não, porque assim, vai ter que buscar outro carro porque deu prego. A gente deu prego. Eu falei, troca o pneu, né, na minha cabeça. Aí não, aí ela falou assim, não, é que quebrou. Né? Aí eu falei, tá, né? Aí rebola no mato, eu, gente, o que é isso? Né? Então, assim, é uma cultura. Mas aí hoje eu brinco, eu já acabo falando desse jeito, né? É verdade. André, assim, agora falando aqui um pouquinho, né? é, da Solar Coca-Cola, né? Recebendo vários prêmios aí, eu tenho visto aí. Parabéns aí para você e para todo o time, né? Que isso é muito importante. Trabalho da galera O lá, trabalho da pessoal. galera, isso aí é realmente muito bom, né? Como é que você vê a questão, essa junção entre ética,
que é complicado, né? Sustentabilidade e esse resultado financeiro, quando você olha, porque hoje você falou, são 5 comitês, né? E dentro deles deve ter com certeza também um comitê de ética na própria empresa, né? Uhum, sim. Como é que você vê hoje na Solar essa junção? Você acha que já está mais amadurecida? Porque, como você falou, 20 mil colaboradores. Aí na gestão são várias pessoas diferentes, em vários estados, né? Então, às vezes eu falo, por mais que você fala, né, vem um top-down, mas às vezes acaba que tem que ficar sempre olhando e monitorando, né? Acho que são também temas complementares, né, que se interrelacionam aí. Sim, nós temos lá um comitê de auditoria, riscos e governança do conselho. Internamente também a gente opera com um comitê de ética. E acho que tudo isso tem muito a ver com cultura, com você estar constantemente transmitindo os valores da empresa, discutindo o DNA, a missão, o propósito, né, discutindo a razão de ser ali da empresa, né, e tá vivenciando isso ali no dia a dia. Então, isso é algo muito intenso na Solar, né, essa questão da cultura. A ética, né, ela perpassa tudo isso. Não obstante isso, né, a gente tem, tem casos, né, de denúncias no nosso hotline lá, que recebe reclamações de funcionários, de clientes. Né, a gente tem todo um processo independente de estar recebendo essas denúncias e estar fazendo as investigações aí pertinentes e dando aí o direcionamento adequado. Em 20 mil pessoas, né, sempre tem um ou outro ali que acaba se desgarrando, né, enfim, faz parte. Agora, é fundamental, né, a gente ter sempre essa transparência, estar sempre conscientizando as pessoas, né, com relação aos aspectos éticos, aos aspectos de governança e a questões de sustentabilidade. A Solar, ela quer ser referência, né, e tem sido construído aí essa referência aonde ela atua no quesito aí sustentabilidade. Então, hoje, por exemplo, na questão de energia, todas as nossas fábricas operam com 100% de energia proveniente de fontes renováveis. Nós estruturamos, né, no Nordeste, no Norte também, mais recentemente, toda a cadeia de circularidade do PET, né, com parceiros nos diferentes estados em que nós atuamos, de forma a assegurar que o PET com os quais com que a gente produz as nossas bebidas, que seja coletado e direcionado, né, destinado corretamente. Então, hoje, por exemplo, um estado como Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, mais recentemente o Pará, nós já temos 100% de coleta de PET, ou seja, 100% do PET que a gente usa nas nossas fábricas nesses estados, a gente vai lá no mercado e coleta, né? Então a gente alcança a neutralidade no PET. Todas as nossas fábricas são certificadas, têm certificação lixo zero, né? Várias fábricas também certificadas lá pela Alliance Water Stewardship, que é um instituto global que certifica com relação à gestão de recursos hídricos, né? Então, nesse sentido, né, aqui só para citar alguns exemplos, posso passar aqui outros inúmeros projetos nos quais a gente está inserido, de apoio à população, de preservação ambiental, que relacionados aí a essa temática de sustentabilidade, né? Mas o importante é isso, a gente quer construir esse caminho, quer ser uma referência para as pessoas que trabalham conosco, para outras empresas, também em termos de sustentabilidade. Eu acho, né, no mundo hoje falar no ESG, né? O ESG a gente fala que
parece que não é obrigação. É uma coisa que, se a gente for ver, realmente já era para todas as empresas fazerem, ter essa consciência de que é necessário, né? Aham. Eu sempre falo que a pior coisa que tem é quando você é obrigado a fazer. Quando você faz pro bem, que nem você falou, de uma forma aí, todo mundo sai ganhando, né? Claro. Então, eu sempre brinco, eu falava às vezes para a pessoa, olha, você tem duas opções, ou você faz, né? E vai mostrar que você é uma empresa preocupada, enfim, ou você vai daqui a pouco ter um TAC para assinar e vai ter que fazer, e é muito Exato. ruim, entendeu? Então, assim, eu falo, não adianta, então é muito melhor você ir fazer, né? Então, assim, até eu olhava para mim e falei, não, tô falando sério, eu falei, eu acho que não adianta eu falar, porque é ruim isso quando a empresa, porque acaba marcando, né? Eu Uhum. sempre falo que para construir um nome, né, você leva tempo, mas para que esse nome amanhã ou depois, então assim, a gente vê vários casos aí de escândalos, né? Teve até um agora recente que acaba a empresa, né, aquela imagem dela por uma questão acaba tendo problema, ou até mesmo uma pessoa que presta trabalha na empresa, não dentro daquela cultura que vocês têm, né? Mas ela faz uma coisa diferente, acaba que a empresa reflete nela, né? Então, e a marca dela, né? Então, isso é muito sério. E a Coca-Cola, a gente sabe que a marca, tá, né? Enfim, é mundial. Mas é interessante isso, porque vocês têm feito lá o retornável, eu acho isso assim, magnífico assim, da Coca-Cola ter isso, né? Eu acho que as empresas deveriam ter um pouco mais dessa maturidade que vocês estão tendo, porque eu acho que com certeza isso aí ia melhorar cada vez mais no nosso Brasil, né? A Hum. governança e a transparência geral em todos os sentidos. Eu brinco no setor viu, público e privado, nos dois. Tá certo, Sem concordo. gerar polêmicas. Perfeito. André, agora vamos falar um pouquinho das novas gerações. Uhum. A Solar, a Coca-Cola, ela conhece, né, bem conhecida por terem, né, realmente líderes, né, vamos dizer assim, já mais novos, né, nessa nova geração, né? Como é que é para você como executiva, assim? Porque, assim, a gente percebe que mudou, né, de um tempo para cá. Eu também, quando eu comecei há um tempo atrás, eu vejo como mudou. Como eu falei, eu mudei a minha visão, porque eu tive que me adequar também um pouco a essa nova realidade. Como é que você vê hoje, assim, a forma de engajar, inspirar essas pessoas que são uma nova geração, são novos líderes, né? Enfim, porque você estuda, você diz que faz, né, tenta ver se foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, Claro. né? Mas é um desafio também essa nova geração. Como é que você aí, André, vê isso aí para servir como uma inspiração para eles e liderar essas pessoas também, né? Acho que no, no frigir dos ovos, né? Enfim, independentemente da geração, todos têm suas necessidades, seus anseios, né? Então, acho que é importante a gente entender, né, quais são as necessidades dessa nova geração, né, o que, que eles mais buscam e como que a empresa, né, ou você ali como líder, né, pode empaticamente atender aí essas necessidades. E estabelecer um diálogo a partir disso. Né? Acho que a gente aprende muita coisa assim com os jovens, né? É aquela história. Acho que a pessoa mais sênior ela tende mais a ser conservadora, a não querer mudar tanto as coisas. E os jovens, eles chegam aqui, eles chegam no mundo para fazer a revolução. Eu nunca vi gente muito sênior assim fazendo revolução. Você vai lá, né, quer fazer a revolução, você... o jovem que muda, que provoca a transformação. Isso é bacana, né? Assim, desde que a mudança seja para melhor, tem mais aqui lá, tem que mudar mesmo, tem que, pô, quebra tudo e começa de novo, cara. Vamos lá, vamos refazer. Então, acho que isso é muito legal, né? Que os jovens questionam uh, pô, e vêm com muito gás, né? Muito. É bacana, né? Às vezes, assim, você vê a postura do jovem. Eu me lembro lá quando eu me formei na Unicamp, eu achava que eu já podia ser ministro da Economia, né? Então você já achará que já Acho que sai já que você tá. está lá, né? Enfim, o jovem vem né, com essa pretensão toda. Isso é legal, né? É. Acho que e contribui com diferentes ângulos de visão, né? Oxigena a Isso. organização, questiona. Isso é muito bom. É bom, né? Como você falou, né? Assim, acaba que é um misto, né? Da pessoa
E é difícil você gerir uma pessoa que é realmente mais jovem do que aquela pessoa que já está na empresa já há um tempo, já vem de uma outra cultura. Isso aí que eu acho que é realmente um grande desafio, porque são 20 mil colaboradores aí, né? Eu imagino que deve ter gente já de mais de 10, 15 anos Sim, e gente que acabou de 30 entrar anos. agora, né? Sim, Então, 30 anos. sim. Então, assim, isso daí eu falo que é realmente um desafio, porque eu acho que nem tanto, assim, eu acho que todos que são mais maduros, assim, têm mais experiência, né? Os jovens têm que ouvir também, né? Essa nova geração. Como eu acho também que a gente realmente tem que aprender com eles, né? Eu falo que eu brinco muito, meu sobrinho hoje, ele já fez 30 anos agora, ele já tá como gerente aí, acho que na XP, se eu não me engano. Aham. Então, assim, ele também fez engenharia, ele fez engenharia, né? E aí eu tava conversando, então, assim, ele já tem tudo programado, quando ele quer se aposentar, o que ele quer fazer, não sei o quê. Eu falei, gente, eu com 30 anos eu não tava nem pensando, né? Assim, eu não pensava, assim, era totalmente diferente, né? Então, assim, vai mudando a cabeça, né? E Sim, eu acho que, como você falou, mudar é bom desde que seja positivo para todo mundo, né? claro. E André, você assim, ó, você costuma ouvir bastante, assim, quando você tem alguma ideia, você debate, você hoje entende que você escuta mais assim as pessoas ou não? Como posso dizer assim? Porque eu acho que essa geração ela é muito de querer, às vezes, que seja do jeito dela, né? Então, assim, e como é que você vê isso? Você escuta bem? Eu falo que são críticas construtivas, ou que alguma coisa que você acha que não tem que ser feito e eles entendem que não. Como é que é isso? Não, acho que aquela história, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Para a gente escutar mais do que para falar, né? E assim, acho que para você ser líder, né? Você tem que estar praticando muito a escuta, mas não é uma escuta assim pura e simples, né? Você não vai escutar olhando o celular, né? Ou olhando a tela do seu computador, né? Você tem que escutar ali, olhando cara a cara, olhando nos olhos, né? Observando a linguagem corporal, que fala muitas vezes mais do que né? Às vezes o que não é dito fala mais do que aquilo que é expressado ali verbalmente, né? E você precisa captar isso daí, né? Porque aí você está se comunicando de fato com as pessoas. Então, para mim, a escuta é talvez aí a primeiro grande pré-requisito aí para você saber, né, gerir pessoas, Ser né, um líder, né? para você liderar, é algo fundamental. Não, mas você sabe que tem uma coisa que você falou agora do olhar, né? Eu brinco que meu pai ou minha mãe olhava pra mim quando eu era criança e falava, ai meu Deus do céu, só pelo olhar deles eu já sabia. Eu falava, meu Deus, já olhava Todo mundo assim, passa. todo mundo passa por isso, né? Mas hoje eu acho que não é assim, que eu vejo meu filho, às vezes ele fala assim, ih, você mudou um pouco, né? Mas assim, meu pai olhava, né? Só de olhar a gente já fica. Eu falava, opa, tem alguma coisa que eu não tô fazendo certo aqui, né? Mas é o que você falou, eu acho que o ouvir, né? A escuta, eu acho que na minha percepção, assim, é essencial, né? Eu sempre falo que ouvir as pessoas e sempre juntos chegarmos a um consenso, né? E quando tem um grupo tão grande de lideranças, você deve ter muitos aí, chegar num denominador comum não é fácil, né? Eu digo Claro. que é bem desafiador mesmo, né? Uhum. É, eu estava até te perguntando assim, você entende que eles são mais que hoje, a liderança que você tem hoje, ela é muito mais questionadora do que a que você teve quando você estava lá na Argentina, por exemplo? Ou não, ou numa outra fase sua que você foi um diretor em alguma empresa aqui no Brasil? Você Que, acha que eles são mais questionadores, mais. Como é que você vê isso? não, não, acho que não vejo assim uma grande diferença, não, né? Acho que os questionamentos são sempre presentes, né? E são o que fazem, o que provoca a mudança, né? Você se questionar, aquela história, não adianta só perguntar um porquê, né? Você tem que perguntar 5 porquês, né? Para estar encontrando ali as causas, né, raiz ali do problema.
Então, sempre convivia assim com questionamentos e vejo isso de forma muito positiva, né? Porque provoca, faz você refletir, faz você encarar ali a situação por ângulos distintos que muitas vezes você não estava vendo, né? E isso amplia teu entendimento, né? E é bom. Não, eu falo que assim, acho que todos os questionamentos que vêm, eu acho que assim, ok, tem que, né, desde que venham bem embasado, né? E é aquilo que você falou também, quando você vai dar um feedback, ou quando você vai falar alguma coisa, eu acho que o importante é isso, né? Saber se a pessoa está entendendo o seu recado, Claro. né? Quando eu brinquei do olhar, pelo olhar eu já sabia. Quando eu falava, então, Ana Cristina, então, eu falava, vixe, então já é. Quando falou os dois, meu nome, eu falei, aí tá Eu bravo sei mesmo, que aí é já vê isso. negócio, você conhece bem como é, né? Conheço. Então você sabe como funciona aí. É, a Solar também ela é conhecida, André, como jovens talentos que ela tem, né? E realmente pessoas maravilhosas ali, né? É, você já chegou a repensar em algum momento mudar a sua forma de gestão para, vamos dizer, esses jovens talentos serem líderes e chegarem, né? Como você falou, querer ser o ministro da Economia, né? Tenho certeza, tem vários ali que querem chegar, e eu acho que até é uma pressa muito grande, né? Eu percebo que hoje eles não têm a paciência, já querem ser coordenador, já querem ser gerente, para ser diretor. Eu falei, gente, calma, não é? Eu acho essa rapidez, né? E a gente sabe que tem jovens talentos, né? Na Solar e, vamos dizer, nas empresas em geral, mas estou falando mais pela Solar agora. Como é que você vê isso? Você vê que na forma de você inspirá-los na gestão, de orientar um caminho, como é que é feito isso? A Solar, sim, hoje a gente tem, sei lá, acho que quase 40% lá da nossa população tem menos de 30 anos, né? E a gente investe muito nesses jovens talentos, né? Acho que uma das características da Solar é que salta, por exemplo, nós recentemente concluímos uma pesquisa de clima organizacional, né? Saiu lá com um índice de favorabilidade de 87%, que nos posiciona assim, entre as melhores empresas do Brasil, nesse quesito aí de favorabilidade. Isso daí foi feito aí por uma empresa terceira, a É Towers. GPTW, né? Não, Ou não, esse é um outra outro. essa. Também Aham. tem GPTW, mas esse de clima organizacional é uma pesquisa que a gente faz a cada 2 anos, faz uma série de trabalhos lá para estar sempre melhorando aí o clima, e é feito pela Towers Perrin, e essa pesquisa. E uma coisa que salta em tudo que é pesquisa de cultura ali que a gente faz e que as pessoas gostam é a questão do desenvolvimento, que a Solar é uma empresa que permite com que as pessoas se desenvolvam, que elas progridam na carreira, né? Isso está na nossa proposta de valor ao colaborador, né? Que é a sede que transforma, perdão, a paixão que transforma, a sede que impulsiona, né? Então, de fato você vivenciar ali com essa paixão por transformar a tua realidade, né? E a sede saciada por nossas bebidas também é aquilo que impulsiona para você se autodesenvolver e desenvolver aquele pedaço do mundo ali em que você está. Então, essa questão do desenvolvimento é algo que faz parte da nossa cultura e é algo que a gente vem propiciando para as pessoas. E acho que isso é o que o jovem talento ali busca, né? Onde ele pode progredir, onde ele pode se realizar, não só profissionalmente, mas também ali como ser humano, pessoalmente, criar amigos num ambiente agradável, um clima aí descontraído, né? Vendendo as nossas bebidas aí, que estão sempre presentes aí em bons momentos da vida das pessoas, né? Então, acho que a gente consegue entregar isso, e isso é um fator de atração, né, para os jovens talentos. A Solar, ela, no Great Place to Work, GPTW, né, ela é apontada nesse ano, né, já foi apontada aí como melhor empresa para se trabalhar em 7 estados aí em que nós atuamos, né, então, entre os quais o Ceará, né, que foi, inclusive foi bem recente Foi isso. recente agora a premiação, né? E também a premiação do GPTW Brasil, a Solar foi apontada entre as 10 empresas, as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Acho que isso é um pouco o resultado aí de todo esse trabalho de gestão de pessoas que a gente faz,
e de atração aí dos jovens talentos, propiciando uma jornada, né, de prazer ali, de identificação, de autorrealização para as pessoas aí que trabalham com a gente. André, assim, você sentiu assim né, falando assim, eu sempre falo que tem alguns marcos na vida, né? Essa questão assim, pós-pandemia, que teve a questão home office, mudou muito a questão também, eu falo que hoje muita reunião virtual, enfim, mudou um pouco, né? Outro dia conversando com uma pessoa, ela falou, não, eu fico uma hora na praia e trabalho numa empresa em São Paulo. Eu falei, ela falou assim, não, eu só vou uma vez por semana, quando preciso, de 15 em 15 dias. E é uma gerente nível já sênior para quase diretora. Ela falou, não, eu trabalho assim. Assim, como é que você vê isso? Porque eu sei que nessa questão aí, porque eu falo que é bom por um lado, que eu acho que é interessante, mas eu sinto que a convivência de não estar, né, o dia a dia, eu acho que isso faz um pouco a falta também de você estar no ambiente com aquela equipe, com o time, né? Eu acho que tudo bem, uma reunião virtual, eventual, na pandemia foi necessário. Mas como é que você vê isso? Porque a Solar, ela trabalha em home office, não trabalha? Como é que é essa cultura de A vocês? gente tem um sistema híbrido, né? Evidentemente que tem funções que não são home office, fábrica, logística, toda a função de venda, você tem que estar no mercado, você tem que estar na fábrica produzindo, você tem que estar operando ali o armazém ou nos caminhões, né, para entregar os nossos produtos aí, né, aos nossos clientes, né? Ou no supermercado ali, fazendo a reposição nas gôndolas, nas geladeiras, etc. Então, isso demanda presença física. Mas, para funções administrativas, a gente trabalha aí no regime híbrido, de 3x2, 3 dias presenciais, 2 dias remotos. E acho que é um modelo que interessante, né? E que permite também um pouco mais essa questão de né, você está esse equilíbrio aí entre vida pessoal, profissional. Né? Então, acho que a pessoa poder trabalhar em casa, né, alguns dias por semana, um dia por semana, né, isso Já acho que é um ajuda. benefício. Né? Agora, eu não acredito num modelo em que a maior parte do tempo você está remoto. Né? Não, Hum. pode até funcionar para alguns negócios. Né? Hoje o pessoal de tecnologia, por exemplo, trabalha muito de forma remota. Mas eu acho que o contato ali social, você, aliás, vamos tomar um café, vamos almoçar junto, vamos, chega aí, tal, vamos, quero conversar com você, né? Isso é fundamental, faz parte da cultura, esse calor humano. Ele, para mim, é imprescindível, né, do que você ter ali somente uma tela ali e te distanciando. Né? Acho que pô, o Covid, graças a Deus, já passou, a pandemia, né? E, enfim, não necessitamos mais distanciamento social e, pô, acho que ele tem mais é que promover a sociabilização aí das pessoas e a empresa é um ambiente para isso. Não, eu acho também, eu acho assim que essa questão do o híbrido é muito interessante, né? André, eu tô falando um pouquinho de transformação e inovação, mas a gente já foi conversando aqui ao longo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta agora para você. O que que você, André, gosta de fazer assim? ah, eu digo, né, que imagina as suas viagens, 20 mil colaboradores, enfim, não é fácil, né? O seu desafio é grande. E como é que você faz assim, que você vê? É um esporte, música? Como é que você, para você poder ficar, como você falou, de bem mesmo com você, né? Não só fisicamente, mas mentalmente também, né? Limpar a cabeça, eu falo, né? Não, normalmente eu gosto de acordar cedo, né? 4 e pouco da manhã. Antes das 5 já está dando uma malhada aí, malha um pouquinho e tal, aí vai trabalhar. E momento de lazer, né? Às vezes eu estou mais dedicado à música, eu gosto de compor, de tocar um pouquinho, né? Já faço isso desde os 7 anos de idade. E também de ler, de assistir um bom filme, de estar curtindo com os amigos, né? Com a família. Enfim, a gente se dedica um pouco a isso conforme a fase. Tem fase que está mais na leitura, tem fase Não, mas tem fase que está mais na mas a música música. sempre vai, sempre. Você toca violão? Eu toco violão, Ah, eu toco, toco né? também, Que eu nem, gosto. que nem andar de bicicleta aí, que não esquece nunca, né? Mas os dedos vão enferrujando, né? Se a gente, né? E Não, tem fase que estuda mais, né? Eu, por exemplo, recentemente, toda essa questão aí de transformação digital,
decidi fazer um curso no MIT. Fui lá fazer, sei lá, um certificado profissional em transformação digital, né? Foram 9 meses de curso online, mas estudando muito aí, passava fim de semana. Então, enfim, um período aí que eu tive que abrir mão da música, abrir mão, enfim, de fazer outras coisas, mas cada escolha é uma renúncia, né? E assim a gente segue. E é interessante porque você falou agora, né, você está se atualizando, porque realmente, né, a Solar é, né, hoje uma referência também em inovação e tudo mais, né? Então aí começa pelo líder dela que vem, né? Então isso é muito importante mesmo. Aí, André, você estava falando, né, de compor. Você já chegou a ter banda, alguma coisa ou não? Lá Algum, atrás, sim, eu tenho É até. conjunto, né? A pessoa fala que não se fala mais conjunto, então eu não sei. Que a pessoa falando conjunto, eu falei, ai, na minha terra era conjunto. Não, já ensaiei alguns passos nesse sentido. É, até, enfim, eu gosto de compor, né? Em alguns momentos aí. Uhum. E já fiz registro aí dessas músicas aí em álbum, né? Enfim, Vai ser bom. com suporte aí de outros músicos. E um trabalho bacana aí, que de vez em quando a gente se dedica a isso também, né? Pois eu quero ver, viu? Depois Tá eu legal. quero conhecer essas músicas aí. Eu gosto muito. Eu acho que pra mim o cantar eu brinco que eu canto na igreja hoje, né? Mas eu gosto, assim, meus irmãos cantam, tocam, e desde pequeno também. Eu, com 7, 8 anos, minha mãe colocava a gente pra fazer, tocar violão, fazer piano. E eu acho que na minha percepção dá uma desopilada, né? Sem A dúvida. gente fica muito bem, né? Aham. André, assim, tá tão bom o nosso papo aqui, eu só tô olhando só ali, fico preocupada, Legal. porque é muito bom. Quando a gente tá com uma pessoa que. Eu falo que pra mim, assim, uns falam que o santo bate, outros falam que é uma empatia. É uma coisa que, enfim, e você, desde quando eu conheci, eu sempre vejo, assim, você, André, essa pessoa, assim, eu falo que meu pai falava em uma áurea, né? Meu pai sempre falava assim, essa pessoa tem uma áurea boa, né, filha? Ele Uhum. falou, pai. Então, assim, eu acho que, vendo, né, André, se você contar mais essa trajetória, é realmente, assim, muito inspirador mesmo, e admirável, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que que você daria, naquele André que estava lá na Unicamp quando começou a estudar, Barão Geraldo, né? Uhum. Recém-formado, vamos dizer assim, que você falou que queria ser o ministro da Economia, né? Quando você Sem olha dúvida. hoje para trás, como é que você, que conselho você daria para você, André, hoje? Acho que de acreditar em si mesmo, de seguir se desafiando, seguir com essa perspectiva de um aprendizado contínuo, constante, de fazer o bem e de ser feliz, correr atrás da felicidade. Não, eu tenho que fazer mesmo. Isso aí eu acho que lá, eu vou fazer uma outra pergunta para você, que, ó, essa daí, ó, não tava lá no começo, eu tô pensando aqui comigo. Você tem cara de quem gosta de cozinhar, ou não, eu tô errada? Só churrasco, assim a gente Ah, faz. você faz. Faz só uma carninha, a Tem gente uma gosta. cara, eu falei, "Né, tem cara de que, né? Enfim. André, outra Ovo coisa. frito, ovo que eu Ovo sei frito. fritar. Ah, Ovo então. frito, ovo Não, cozido eu viu? também faço. Eu tô igual a você, ovo frito e tal. A única coisa que eu faço. E fritar um bife. Isso aí eu já sei fazer. Agora o resto também eu tô precisando aprender, viu? Mas eu acho que cada um tem seu dom e gosta. Eu falo, assim, eu não gosto, né? Meus irmãos, sim, os que gostam, falam, gente, eu não gosto, assim, né? E eu acho que é legal, porque você vê a geração, né, André? Assim, eu vejo. Imagino que você com certeza deve compartilhar e apoiar essa mulher também, né? Na vida, né? No casal. E não só porque eu acho que esse papel que eu vejo muito, né? Ainda tem muito machismo, algumas coisas por aí, né? Eu não gosto de falar em feminismo e machismo, mas eu acho que tem que ser uma troca, né? Claro, Entre o casal, né? sem dúvida. Então eu imagino que você aí ajuda a esposa em tudo, Aí né? você tem que perguntar para ela. Pô, Eu vou fazer a pergunta para ela, então. E algum dos seus filhos seguiram, André? Você tem um ou dois filhos? tenho uma filha e uma enteada. Enteada? E aí, uma delas está no mundo corporativo ou não? Não, não. Nenhuma está em mundo corporativo. É. Uma é música, é cantora lírica, Isso é bom. e a outra trabalha no sistema de saúde, no National Health System na Inglaterra. Olha, que bom, isso é muito bom. Aí, ó, vamos estar na música, André. Você Vamos pode lá na tem que música. gravar alguma coisa parecida aí junto, viu? André, e o que que você poderia
dizer aqui, né, para os líderes que estão começando agora e aqueles que estão já hoje trilhando seu próprio caminho, de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que você viveu, assim, pensando, vamos dizer assim, um conselho para quem tá, porque eu acho que todo mundo, né, assim, como eu falei, eu gostaria em alguns momentos da minha vida de alguém tivesse me orientado em algumas coisas que eu fui indo como as coisas vieram e do jeito que eu quis também, né? Eu acho que sempre é o livre-arbítrio nosso, né? A gente renuncia uma coisa, a outra, mas sempre a gente acaba chegando num objetivo. Como é que você falaria hoje para essas, para a gente poder passar para as pessoas que já estão começando e para quem está hoje numa transição de carreira também, ou já está numa fase mais indo para um conselho, pensando, né, essa parte de conselho, que agora todo mundo acha que é fácil ser conselheiro, né? Eu falo, gente, né? Eu sou certificada, eu brinco, mas, eu vou ser conselheiro, né? Igual ser presidente do Brasil, né? Eu falei, não é tão fácil assim, não. Não, acho que conselhos, acho que seja feliz, né? Busque estar sempre se completando, seja você mesmo. Acho que é isso. É. Eu acho que você é uma coisa que eu vejo muito, que a questão da competitividade, né? Eu sempre falo para as pessoas, faça o seu. Não importa que o outro, não. Você tem que fazer o que você, o melhor, dar o melhor de si, né? Uhum. Não importa se o outro não está fazendo, ou se o outro está fazendo, você acha, é melhor, mas se o seu jeito você não está, não adianta você querer fazer igual ao outro se você não consegue, né? Então, eu acho que aí não é nem verdadeiro, não é nem autêntico, né, André? Então, enfim, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ser feliz e realizado. E às Exatamente. vezes eu sempre falo, quando a gente, talvez teria sido melhor, não sei, porque eu acho que, é, da minha percepção, eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acho que, né, a minha fé, acho que Deus sempre põe no caminho da melhor forma pra gente, né? Então, eu acho que nem você foi e voltou pro Nordeste, tá aqui de novo, né? Então, assim, eu acho que você, com certeza, né, ao longo dessa 15 anos, né, que você ficou fora, eu acho que você, com certeza, voltou um outro André também quando chegou, Claro, retornou aqui também, claro. né? Aham, Tá bom. sim. André, eu por mim ficaria horas e horas conversando com você, mas aí, enfim. Mas eu queria que você deixasse aqui, olhasse para aquela câmera, deixasse aí um recado, alguma coisa que você quiser deixar aí para o nosso público, porque você quiser, fique à vontade aí, viu? Se quiser. Que eu agradecer, né, a oportunidade aqui de estar participando e, bom, que espero que todos curtam a vida e sejam felizes. Isso é perfeito, André. Muito obrigado. Olha, André, eu ia pedir para você cantar uma música, mas eu vou fazer Beleza, isso fora do ar, tá bom? Porque beleza. olha, eu Torcida. quero ouvir. É, gostou de cantar. Agora, se quiser dar uma palhinha também, a gente não acha ruim, não, viu? Tá bom, mas olha, se eu soubesse para trazer o violão, para fazer aqui, fazer uma cantoria aí. Vamos marcar uma próxima aí para isso, Tá viu? joia. Para ouvir agora o lado André musical É, dele, viu? Tá bom? tá bom. André, muito obrigado. Obrigado a você. Esse foi mais uma gravação do podcast com o André Salles e tenho certeza que vocês vão adorar, porque é uma conversa incrível aqui, uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Muito obrigada, viu, André, de coração, querido. Obrigado a você. Obrigada, viu? Obrigado.